Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Obrigado pela sua participação nos nossos estudos. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, capítulo 5. Antes de apresentar o nosso estudo, eu queria trazer para vocês um alerta feito por Allan Kardec na Revista Espírita de 1864. As pessoas podem dizer, Paulo, mas isso lá em 1864. Mas acontece nos dias de hoje no movimento espírita. Vejamos o que diz Kardec. O objetivo será doravante de procurar todos os meios possíveis de comprometer o espiritismo, a fim de desacreditá-lo, de levar os grupos sob a aparência do zelo, da caridade, da bondade, e o pretexto que é preciso ir adiante a se ocupar de coisas estranhas ao objeto da doutrina, a tratar das questões políticas ou outras de natureza a provocar discussões irritantes e a semear a divisão. Outro dia, na televisão, vi um palestrante dizendo que existe o espiritismo aberto e existe o espiritismo fechado. O espiritismo aberto é exatamente essas coisas estranhas ao objeto da doutrina. Tudo é aceito. Todas as coisas que se trazem, que se falam nas palestras, nos livros publicados no movimento espírita, é aceito como o quê? Zelo. Eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa caridosa, eu vou aceitar tudo o que se fala no movimento espírita, sem usar da razão. Qual é o objetivo? De provocar discussões irritantes e semear a divisão no movimento espírita. E também o objetivo final é desacreditar o espiritismo. E qual é o espiritismo fechado? É o espiritismo apresentado por Allan Kardec, codificado por Allan Kardec, juntamente com os espíritos superiores, sob a direção do nosso Mestre Jesus, a terceira revelação. Esse, disse lá o orador, é o espiritismo fechado. Vejam, meus irmãos, o que acontecia em 1864 e o que acontece ainda hoje no movimento espírita brasileiro. Ainda diz Kardec, Deus o permite para experimentar a fé, a coragem, a perseverança de seus verdadeiros servidores. Por que isso acontece no movimento espírita? Deus quer experimentar a nossa fé. Quer ver se a gente realmente segue as orientações trazidas pelos espíritos superiores, ou seja, pela verdade das leis de Deus. E ele ainda acrescenta, Allan Kardec, a doutrina está escrita em termos tão claros que proíbem toda interpretação falsa. Não é uma proibição. O próprio texto ele é tão claro que esses textos todos, todas essas orientações, todos esses aconselhamentos, todas essas instruções proíbem qualquer interpretação falsa. Ou seja, o espiritismo aberto. Vamos ao nosso estudo. Logo depois da nossa vinheta, nós vamos estudar motivos de resignação no item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos à nossa vinheta? Iniciamos o estudo onde Kardec diz o seguinte: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Isso é um fato. Kardec ele vai no ponto exato. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele ainda diz: maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa.
quando usamos a caridade, o amor, a benevolência, a brandura. Aquela célebre frase dita por Kardec, fora da caridade não há salvação, é aí que é o ponto essencial. Quando nós usamos da caridade, esse momento aqui na Terra, ele passa bem depressa. Para aquele que não utiliza da caridade, é muito penoso a sua angústia, e mais longa é a sua angústia, não só nesse mundo, como em outros mundos, que poderá renascer para continuar a sua jornada evolutiva. Ainda diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. E em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que é o contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. Isso também é outra verdade ensinada pela doutrina espírita, apresentada aqui por Allan Kardec, nesses ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Continuando, Kardec ainda diz: o resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e sentir menos os reveses e decepções. Esse ponto é essencial em que até mesmo a psicologia, psiquiatras, os doutores, apresentam ela como um ponto essencial na nossa vida. Mas o Espiritismo traz todas as razões e os porquês desse resultado de compreender a vida espiritual. Ela faz com que nós venhamos a dar menos importância às coisas materiais. E finaliza Allan Kardec dizendo: aqui o grifo é meu, eu deixo o link aqui embaixo para vocês verem esse item na internet, do capítulo 5, o item 13, Bem-aventurados os aflitos. Kardec finaliza dizendo: o homem, ele adquire assim uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto que com a inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Os espíritos dizem que a nossa existência na Terra é menos que um piscar de olhos. É menos que um tempo que cai um raio na Terra. É menos. Então, muitas das vezes, pela ambição, inveja, ciúme, nós nos entregamos voluntariamente à tortura, aonde nós aqui poderíamos, com abrandamento dos nossos desejos, nós poderíamos ter uma vida mais calma, resignada e com muita saúde, porque a paz de espírito reflete-se também no nosso corpo físico, trazendo calma, tranquilidade, um sono tranquilizante, repousante, que revigora as nossas forças físicas e permite que o espírito faça suas visitas ao mundo espiritual. E sabemos também que quando nós utilizamos da calma, da brandura, da bondade, da caridade, nós atraímos bons espíritos ao nosso redor, ouvimos mais os conselhos dados pelos nossos anjos guardiões e poderemos, assim, caminharmos seguros e serenos para a nossa felicidade. Meus amigos, ficamos por aqui. Obrigado pela sua presença. Por favor, assine o canal, clique no sininho se você gostou do estudo. Participem dos nossos estudos para que nós possamos compreender a verdade e ela nos dá, assim, a bússola que nos dá o caminho para a nossa felicidade. A todos, muita paz.